Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Galera, seguindo o cronograma, desde a primeira aula até a aula de hoje é a aula 8.1, a importância de entendermos o bioma, classificação e estrutura para a instalação de um SAF na sua propriedade. Então sempre vamos lembrar, cada estrutura de um SAF está ligada a um tipo de sistema. Mas, professor, para que eu entenda o que é, aquele bioma, a importância do bioma e a interação entre a fauna e flora, aquele fluxo, aquela dinâmica dos seres vivos, e aí eu faço a instalação de um SAF com os 3 pilares, tenho que saber qual é o local, qual é a estrutura do local que pode receber a classificação de um SAF. Vamos entender isso melhor comigo? Convido todos a ver nossa aula 8.1, meu diretor, na tela. Aula 8.1. Olha aí, local para implantação dos SAFs. É importante entendermos que não é qualquer lugar que pode receber um SAF se não estiver o quê, professor Jefferson? As diferentes áreas para a implantação de um SAF. Isso é importante, então, entendermos determinadas leis, a legislação. Para selecionar o local, o produtor deve basear-se no Cadastro Ambiental Rural, também denominado de CAR, já realizado para a sua propriedade. Criado pela Lei 12.651/2012, no âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, que é quem? CINIMA, e regulamentado pela Instituição Normativa 2/5/2014. Então, pessoal, o Cadastro Ambiental Rural, CAR, é um registro público eletrônico do âmbito nacional que obriga todos os imóveis rurais. Para mim, meu diretor, olha aqui, pessoal. Lembra quando nós falamos para vocês que, professor, eu tenho que saber classificar o meu SAF, saber qual é a estrutura do meu SAF, é ambiental. Esse meu SAF, ele vai receber uma, como é que fala? Fazer visitações, ele vai produzir para atender o âmbito familiar ou o mercado. Então, tudo isso tem um cadastro para que você tenha, então, essa classificação. E nesse processo de classificação está tudo amparado na Lei 12.651 de 2012. Sempre é bom a gente estar lembrando vocês que, quando você vai fazer qualquer estrutura no âmbito de imóvel rural, classificação, as pessoas acham, não está errado, sítio, fazenda, como é que é, meu diretor? Sítio, fazenda, tem um outro. Chácara, esse meu diretor é doido. Sítio, fazenda e chácara. Quando a gente vai para o senso comum, acha que é tamanho, não é tamanho, é estrutura. E aí você classifica. Claro que isso tudo tem a regulamentação. Então, até para você tornar o seu SAF conhecido pela regulamentação do governo federal, para você conseguir estabelecer recursos para manutenção, tem que fazer esse cadastro. Tá bom, pessoal? Então, a lei é 12.651 de 2012. Na tela, meu diretor. Então, com a finalidade de integrar informações ambientais, vamos voltar aqui rapidinho. Professor, para mim, o que são essas informações ambientais? Lembra que são as estruturas internas e estruturas externas de um SAF. Quais são os impactos? Quais são os representantes da fauna e da flora que recebem, que estão dentro daquela área?
Para um animal silvestre, ele não sabe até as suas delimitações, porque tudo aquilo é seu habitat. Então, a integração das informações ambientais que constitui a sua propriedade, ela tem que estar o quê? Em referência às situações. Primeiro, que a gente chama de APP, as áreas de preservação permanente. Depois, áreas de reserva legal. Áreas de uso restrito de áreas consolidadas e também das florestas e dos remanescentes de vegetações nativas. Gente, essas 4 situações, dessas 4, eu acho muito interessante essa última situação aqui, que são de representantes de florestas remanescentes. Se nós formos colocar no Google, dá um Google aí, o que é remanescente, né? Você pega e fala assim, eu estou numa região de floresta remanescente vamos lá, remanescente da floresta Mata Atlântica, remanescente do Igapó, remanescente, o que são remanescentes? Não são, por exemplo, existem famílias antigas, né, em determinados bairros. Uma das famílias mais antigas no bairro aqui de Porto Velho, no Triângulo, Cainágua, são os Schockners e os Johnsons. Então nós temos remanescentes dessas famílias. Não são mais os originais, são os remanescentes. Fatores adversos, apesar de estar acontecendo determinados fatores ali, ainda eles perduram. Ainda há uma característica daquela família aqui presente, que existia muito no passado, a integridade da carga genética, e agora tem no presente. Mas são descendentes que ainda apresentam características bem distintas da população geral. Então, ainda há florestas remanescentes de vegetações nativas, mas lembrando, são remanescentes, não é quando a gente fala na genética, né? O original, são os híbridos, já passaram por um processo de seleção e interação com as florestas, com representantes locais, mas são remanescentes. Então, sempre lembrando, toda vez que nós fizermos o cadastro, vamos voltar, cadastro ambiental, e você classificar os seus SAFs, nós vamos ver, nós temos que fazer em consideração as referências. Ou você vai ter a referência de áreas de preservação permanente, que a gente vai ver a característica, a estrutura, propriedade, característica, função e objetivo de uma área de preservação permanente. De novo, sempre lembrando que para podermos entender o fluxo e a dinâmica de um SAF, que pode ser considerado um ILPF, nem todo SAF é um ILPF, nós vimos isso na aula passada, a aula 7, se eu não me engano, ou a 6. Então, sempre lembrando, toda vez que falarmos de APP, área de reserva legal, ou então áreas de uso restrito, são áreas consolidadas, e de florestas remanescentes, lembrem, eu vou escrever, eu vou colocar as letras, aumenta aí, meu diretor. Lembrem, toda vez que vocês falarem sobre isso aqui, isso, tem que estar ligado ao quê, professor? Tem que estar ligado a estrutura. A estrutura vai dar uma propriedade. A propriedade dá uma característica. A característica provém de uma função que vai dar o objetivo. São essas 5 palavras que vão consolidar o objetivo.
Estrutura, propriedade, característica, função dá o objetivo de quê? Do SAF, para ser ele consolidado como um ILPF. Então, deixa eu apagar aqui. Apaga tudo. Compondo a base de dados do controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combatendo o desmatamento. Para mim, meu diretor, e o que é isso, professor Jefferson, quando a gente fala de desmatamento? É a descaracterização da estrutura da implantação de um SAF. As pessoas falam, olha, não estou falando de floresta, pessoal. Tem que lembrar bem que floresta é uma coisa, APP é outra, reserva legal é uma outra estrutura, área consolidada e remanescente é outra. SAF é uma outra estrutura, é uma arquitetura da dinâmica daquele determinado ecossistema que a gente classifica ele dentro de um sistema agroflorestal, agrossilvoflorestal. Então, cada um deles tem esse processo. E o desmatamento de um SAF significa retirada de determinadas arquiteturas que consolidam o fluxo de animais, vegetais, sejam eles exemplares da micro ou macrofauna. Tá bom? Aumenta aí, meu diretor. Então, as diferentes áreas para implantação dos SAFs. Já que nós realizamos aí, as caracterizações, de preservações para definir as espécies e os modos de sistema. Não é modos, são modelos. Modelos de sistema. É preciso considerar, primeiro, fertilidade do solo. Só mostrar logo aqui. Primeiro, fertilidade do solo. Cobertura vegetal da floresta nativa, capoeira, áreas ocupadas com agricultura e aquela que o processo de degradação, ou seja, degradada. Pesquisas de mercado identificado do produto promissor para a região. Para mim, meu diretor, pessoal, sabe quando a gente falou isso na aula anterior? Agora, para que eu faça o processo de diferenciação da área para a implantação desse SAF, qual o modelo que eu vou usar? Qual o modelo propício para a minha área que eu já ocupo? Primeira coisa, se nós formos analisar o solo, nós lembramos aí que solo de floresta é um solo, não é um solo pobre. Não, é um solo totalmente distinto do solo rural e, óbvio, distinto do solo da arquitetura urbana. É um solo que provê, a serrapilheira, que a Tatá falou, o solo que provê a dinâmica e o fluxo dentro daquele curto tempo para a manutenção daquele determinado habitat florestal. Temos que lembrar que habitat é micro, então vamos para o macro, que é aquele quando nós falamos ecossistema. Aquele ecossistema, aquela dinâmica de determinados exemplares vegetais que tem a dinâmica de animais, porque aqueles vegetais servem também de nutrição para aqueles animais. Os vegetais vão servir não só de nutrição, mas de abrigo, localização e reprodução. Logo, os animais dão a contribuição de seu reflorestamento e manutenção. Alguns desses animais, ou micro-organismos, bactérias e fungos, auxiliam no processo da decomposição e recolocação de minerais e substâncias do solo que vão manter aquela floresta. Ainda perdura os microecossistemas de determinados exemplares caracterizados como epífitas, que auxiliam e favorecem na manutenção do microclima florestal para determinados microhabitats dessa região.
Por isso que o solo, ele é totalmente direcionado, solo de uma área, de uma floresta, de uma região na sua propriedade, que será designado como modelo para a implantação de um SAFs. Quando nós realizamos esse levantamento da arquitetura da sua região, nós temos determinadas porcentagens de viabilidade da utilização dessa região. Como assim, professor? Locais mais adequados são, nós temos aí, as porcentagens e regiões que já são direcionadas, claro, dentro das suas proporções. Meu diretor, aumenta aí um pouquinho para mim, para eu poder ler. Olha aí, nós temos aí reservas legais, que está em coloração verde, e reservas não legais, que está em laranja. Então nós temos aí na Amazônia, no Cerrado e outras áreas. Na nossa área, a Amazônia, nós temos esses 80% de reservas legais. Então, áreas de reserva legal, dependendo do tipo e de sistema a ser implantado, segundo a resolução do CONAMA. Então, para que ocorra o processo de implantação do SAF, que já foi caracterizado, já foi sistematizado, temos que entender o quê? Quais são as legislações que o CONAMA tem uma determinada normativa que vai te guiar, seguir dentro dos parâmetros para a instalação dessa estrutura. Isso é importante deixar claro. Aqui é só um exemplo. Qual a diferença de preservar e conservar? Por quê, professor? Está dentro do processo de que é considerado reserva legal e não legal. Então, olha só. Preservação, proteção sem interferência humana. Não há nenhuma alteração ou fluxo da dinâmica de seres humanos ali. Conservação, proteção com uso racional. Eu podia ficar... Vem para mim, meu diretor. Eu podia ficar calado, eu podia ficar calado. Podia. Mas não adianta. Meus queridos, vamos aqui. Preservação. Resumo, não tem atividade humana. Conservação, atividade humana. Então, se tem atividade humana, é difícil. Essa eu vou deixar para a professora Tabita. Ela vai explicar. Mas na minha visão, o SAF, ele é um processo de conservação, não preservação. Porque o SAF tem atividade humana. Então, pronto. Já entendemos que... Eu vou voltar aqui, para não pedir para ir voltar, eu vou voltar com... Vou passar aqui, O que eu estou falando aqui, aqui. APP, reserva legal, né? Área consolidadas e florestas remanescentes. Depois que a gente caracteriza isso, eu tenho que saber como eu vou colocar o meu SAF em determinados locais. Sabemos que o SAF, ele tem 3 pilares. Sabemos que o SAF, independente dos pilares que ele tem atividade humana. Seja essa atividade humana de humano nativo e humano não nativo. Caraca-lhe! O que é humano nativo, professor? Não! Nativo não! Silvestre! Meu Deus! Nativo! Meu Deus! Silvestre! Eu tô tentando achar, assim, os ribeirinhos, que já são daquela localidade, são inatos daquela localidade. As populações indígenas, os povos que não têm contato com os outros humanos. A gente considera eles humanos nativos, humanos silvestres. Por que você está falando isso, professor Jefferson? Porque o SAF, vamos voltar agora, meu diretor. Meu diretor, me auxilia aqui. O SAF, ele está dentro de uma conservação. Por quê? Porque conservação, a atividade humana.
preservação não pode ter nenhuma atividade humana. E os ribeirinhos? E os quilombolas? E a população indígena, que estão dentro de áreas de preservação, não tem atividade... Tá entendendo? Aqui eu fiquei um pouco na dúvida. Mesmo que essa atividade seja atividade de manutenção florestal. Professor, o que é a atividade de manutenção florestal? É quando todo produto da atividade humana dentro de uma determinada área é para uso local, da floresta mesmo, atividade de preservação. Não tem nada que você vai gerar um recurso externo. Aí aqui eu fiquei um pouco na dúvida. Mas entenderam, né, meus estudantes? Preservação sem atividade humana. Conservação, atividade humana. Se tiver alguma avaliação perguntando aonde se localiza um SAF, então em duas grandes áreas, conservação e preservação. É em conservação, pois preservação não tem atividade humana. Ah, mas se uma população indígena dentro de uma área de preservação quiser realizar um determinado SAF de recuperação, aí tá bom, entendeu? Não é? Ok. Aumenta a tela, meu diretor. Então vamos ver aqui determinadas áreas legais aqui, ó. Imóveis em áreas florestais. Essas caracterizações dos imóveis em áreas florestais, vocês estão vendo aqui, ó, pessoal. Vou até marcar. Ó, tá aqui, ó, esse negocinho vermelhinho aqui, ó. Ah, vamos colocar em mais aqui, ó. Toda essa aqui, ó. Então a gente pega, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 estados, tá? Que estão dentro dessa área. Então, imóveis em áreas de campos gerais estão em torno de 20% da área de imóveis. Imóveis em áreas de cerrado, 35% de áreas, tá? Ocupações. E imóveis em localidades de demais regiões, somente 20%. Professor, quando a gente fala sobre imóveis, são as estruturas que foram caracterizadas, mantidas dentro do seu ecossistema. Vocês estão vendo a imagem. Não tem descaracterização, quer dizer, a estrutura, a arquitetura, né? Como nós falamos. Então, o estágio inicial de capoeiras passa a existir em áreas onde houve superexploração natural. Lembra quando nós falamos sobre... O que isso faz lembrar, pessoal? Eu vou até colocar aqui, ó. O que isso faz lembrar? Calma aí que eu tô com a palavra na boca, eu tô tentando lembrar. Isso faz lembrar dos hotspots. Hotspots de quê, Jefferson? Hotspots de biodiversidade. Caraca, isso foi na segunda ou primeira aula. Hotspots de biodiversidade. E esses hotspots de biodiversidade estão atrelados às estruturas internas de um SAF que podem estar, não, que sempre vão interagir com as estruturas externas. Então, os hotspots. Na região amazônica, as florestas secundárias, também chamadas de capoeiras, estão aumentando em extensão e importância devido ao constante desgaste ocasionado pelo homem. O que a gente fala de áreas de capoeiras, principalmente mais jovens. Meu diretor? Na lâmina, o que nós vamos observar, professor Jefferson? Que são formas, né, antigas de processo de instauração das atividades para a economia.
Claro que ninguém, quando começou a realizar nós estamos falando aqui que nas nossas aulas, quando nós iniciamos, falar, e eu achava que eu estava fazendo o processo econômico dentro da área florestal correto. Então, muitas vezes, são atividades agrícolas, atividades de pecuária ou mesmo atividades de manutenção florestal feitas de forma equivocadas e que podem sim serem levantadas, revisadas para a melhoria desse processo, ok? Então, quando a gente fala sobre determinadas áreas que foram utilizadas, por quê? Porque a estrutura desse solo, a estrutura da dinâmica dele, de área florestal, é diferente. Vamos fazer uma comparação. Nós estamos falando aqui da nossa região Amazônia Ocidental, que comparado com o Mato Grosso do Sul, lá o Rio Grande, né? Também Minas Gerais, essa região central e sul, que tem uma atividade agrícola, vamos colocar uma atividade agropecuária bem mais antiga não, né? Já é bem mais desenvolvida, passou por esse processo, descaracterizando determinadas regiões florestais, porque temos que lembrar que aquilo tudo era floresta, tudo, toda a região, né, região sul, sudeste, centro, tudo aquilo era floresta. Toda onde está a nossa área agropecuária, tudo aquilo era floresta. Então, toda aquela estrutura, aquela arquitetura florestal, ela foi descaracterizada. Então, o que a gente pode é relacionar, comparar, fazer os parâmetros para o que ocorra o ajuste e a manutenção de uma determinada área. O que você está falando, professor Jefferson? É como se você aí, proprietário de uma área rural, falasse assim, olha, eu tenho tantos de área, tanto de propriedade, e lá a legislação fala que tantos por cento eu tenho que preservar. É como aconteceu no nosso continente aqui no Brasil. Se foi utilizando toda a área, aí sobrou somente a região norte, de área florestal, caracterizada remanescente de todo... Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Aumentei a tela, meu diretor. É isso aqui mesmo que eu quero mostrar. Aí, ó. Por exemplo, hoje nós estamos falando aqui, ó. Daqui, ó. Aqui, ó, nós estamos aqui, ó. Mais precisamente bem aqui, ó. Porto Velho, Rondônia. Mas vamos pegar aqui, região da Amazônia Ocidental. Não é isso? É. Só que tem que lembrar que tudo isso aqui, meus queridos, tudo isso aqui, ó, aqui, ó, isso aqui tudinho, todo isso aqui é azul, ó. Aqui também, aqui, ó, passa por aqui, tudo isso aqui, ó, era floresta. Mas hoje, essa região, essa aí que eu estou pintando aí em azul, esse risco, hoje é uma área promissora da agropecuária. Ah, também o Nordeste. O Nordeste tem umas regiões do Nordeste ali, com plantações de uva, plantações também. Mas vamos pegar aqui, como se eu tenho minha propriedade, vamos supor que minha propriedade tem uma determinada área, e eu tenho que preservar, eu uso uma porcentagem dela, eu tenho que preservar, ou conservar, na verdade, lembra? Conservação e preservação? Vamos supor, se o Brasil todinho, eu devastei, isso aqui tudinho que era floresta, aí eu tenho que conservar alguém vai ter que pagar o pato. Por quê? Porque existem populações ali
que querem se desenvolver. E todo mundo sabe que a agropecuária, que é a união da pecuária e agricultura, mas, mano, alimenta o mundo. É um comércio que não tem como não dar certo. Porque as pessoas precisam vestir, precisam ter qualidade de vida, precisam, mas se não comer, não fazem nada disso. Então, já que uma determinada região do Brasil conseguiu se desenvolver e fez isso de forma errônea nas suas áreas, vamos pegar uma região para conservar. Então, entenderam o que o tio está querendo dizer? Só que aí, como a população nativa dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 era 9. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desses 9 estados poderão utilizar da sua área sem agredir o que é considerado ou de preservação ou de conservação, que é a floresta amazônica. Pronto. É isso. Áreas já trabalhadas ou ocupadas com cultivo e que estejam em algum nível de degradação, nós podemos implantar. Pastagens, extensões e cultivos anuais de baixa rentabilidade. Também áreas que já alteradas e que tenham sido abandonadas por algum motivo. Para mim, meu diretor, lembra, pessoal, na nossa aula, nos aulas anteriores, sempre falamos isso, né? Que os SAFs, anteriormente, eles eram utilizados para isso. Eles eram para utilizar para recuperar, resgatar, né? Renovar áreas que foram degradadas de alguma forma. Mas hoje não. Os SAFs também têm essa estrutura, essa arquitetura de também auxiliar no processo de utilizar os recursos naturais com o mínimo de interferência, favorecendo o desenvolvimento social, econômico de atividades de famílias que a gente considera famílias rurais, tá? Então aqui, ó, também evita a implantação de SAFs em locais com tendências de encharcamento. Professor, isso era SAFs, isso é SAFs de estruturas antigas. Porque nós sabemos que em regiões de alagamento, para que você possa melhorar a estrutura físico-química desse solo, claro que a dinâmica, vamos lá, a dinâmica do ecossistema de determinados ambientes, em determinados períodos do ano, ficam encharcadas e outros não. Então, o período que fica encharcado e o período que não fica, ou se esse período é sazonal, que é o que eu estou querendo dizer, Jefferson, não enche linguiça, você tem como fazer plantações para realocar essa dinâmica de encharcamento. Existem exemplares vegetais que se dão muito bem em áreas encharcadas, que vão favorecer o resgate. Muitas vezes, se você for pegar a linha do tempo, áreas que são encharcadas sazonalmente possam não ser inatas. Nós sabemos que mangues, estruturas são inatos, mas possam ser que áreas que hoje são consideradas encharcadas devido a períodos sazonais são sintomas de degradação de ambientes ecologicamente que estavam estáveis. Então são sintomatologias que são diagnosticadas devido a alterações na estrutura arquitetônica de determinadas florestas, que também nem estejam em áreas de preservação, que é o que a gente fala, dentro da estrutura interna e fatores externos.
Então, se você observa numa linha do tempo que determinadas áreas hoje são consideradas encharcadas, e elas não eram anteriormente, elas não apresentavam esse tipo de sintomatologia. Ou, como eles gostam de falar hoje, né? Hoje a gente observa que determinadas áreas estão encharcadas. Ah, é por causa de uma degradação em determinada região, outra região está sendo afetada. Então tem como se recuperar, fazendo essa linha do tempo. Na tela, meu diretor, tem como é estranho, né, Jefferson? Aí aqui nós temos, né, uma representação SAFs de horta. Aí nós vamos classificar o que são os SAFs de horta e os SAFs para atividade familiar, né? Professor Jefferson, lembra? Os SAFs, ele tem a dinâmica de você interagir com a atividade agrícola, horta em questão, a atividade pecuária e a atividade agropecuária. Só que nós realizamos isso introduzindo a cultura ou introduzindo o sistema dentro da área florestal. Só que essa dinâmica de horta, olericultura, horticultura, tem que levar em consideração o quê? As necessidades da cultivar. As cultivares, diferentes de plantas nativas, têm necessidades totalmente distintas das caracterizações de vegetais, o quê? Nativos. Porque tem período de desenvolvimento, período da porção, ou porção vegetativa, ou porção frutífera. E eles têm um time de produção. Isso significa o quê? O fluxo. Tem o fluxo do desenvolvimento vegetal, fluxo dos tratos culturais e o fluxo da colheita. E para tudo isso, há necessidade de assistência do solo, questões edafoclimáticas, para não ocorrer Não ocorrer o que, Jefferson? Não ocorrer competitividade. Para mim, meu diretor, o que o senhor está querendo dizer com competitividade, professor Jefferson? Competitividade em relação à incidência solar, competitividade em relação à nutrição, nutrição dos recursos do solo para esses vegetais e sistema hídrico, para que possa ter o desenvolvimento. SAFs de gado, ou é porque é muito básico, é muito primário quando falam SAFs de gado. É SAFs de pecuária, porque não é só gado. É muito retrógrado as pessoas acharem que... Eu coloquei isso aqui já para salientar. Quando se fala em SAFs com interações de gado, na verdade querem dizer de pecuária. É qualquer criação você pode inserir dentro da área. Aí depende da estrutura. Só que como no vegetal temos que, eu salientei a competitividade, já no SAF da pecuária, que você pode colocar qualquer tipo de criação, tem que se evitar o quê, professor? Aí que a coisa mais pega. O quê? Não é só a questão da nutrição animal em relação ao vegetal que está na floresta. Exemplo, se você colocar caprino numa floresta, o caprino, ele devasta tudo, ele come tudo. Porque pasto, o pessoal fala que gado come mato. Não, ele come pasto. Se você for colocar um gado na floresta, determinados matos ele não vai comer. Mas o caprino come de tudo, aí você vai destruir a floresta. Essa é uma questão nutricional. Outra questão é sanidade. Você coloca um animal desse na floresta, pode ter micro-organismos dessa floresta que podem ali estar na deles, mas em contato com determinada criação, são agentes infecciosos. Ou
micro-organismos inatos desses animais viram agentes infecciosos para animais silvestres. São as transmissões unilaterais de doenças, possíveis agentes infecciosos, que pode acometer indiretamente os humanos na hora da sua... que você vai comer aquele produto. O leite, a carne, o ovo, ou os derivados de qualquer tipo de criação que forem introduzidas na floresta, tá bom? E de frutas, que dá na mesma, em relação ao processo de competição de luz, competição de luminosidade, competição de nutrição, ou fungos, micro-organismos que possam atacar esses frutos, e na hora que a gente vai degustar, que é porque você está inserido na floresta e você vai devolver para a cidade, tá bom? Pronto, meu diretor, finalizamos a nossa aula 8.1. Daqui a pouco te volta para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque vai ter atividade. Tchau, tchau.